Fala galera, eu sou Geraldo Maciel, essa é a Playlist Infinita e hoje vamos falar um pouquinho sobre In Times New Roman, último disco do Queens of the Stone Age, que saiu agora em 2023, 6 anos depois do Villains. Eu vou fazer um outro vídeo ainda em que eu vou comentar um pouquinho sobre toda a discografia deles, mas hoje é o momento de falar desse último disco que, olha só, o Villains não foi muito bem recebido, não é um dos discos mais queridos da banda e foi bastante tempo, né? Inclusive teve pandemia, teve um monte de coisa. E pela primeira vez na história, o Queens of the Stone Age mantém o mesmo grupo, né? São os mesmos integrantes em 2 discos seguidos. Né? No outro vídeo eu vou falar mais sobre a formação deles e tudo, mas agora, sim, são os mesmos membros, né? Eles não trazem convidados especiais, como eles fizeram em pelo menos 6 dos 7 discos anteriores deles. E, cara, é um descasso. É um descasso, os caras estavam inspirados. É interessante pensar que o Foo Fighters também voltou com um disco muito bom depois da pandemia, depois das tragédias pelas quais a banda passou. O Josh Homme, que é a cabeça aqui do Queens of the Stone Age, passou por maus bocados também. Ele disse há pouco tempo que ele teve um câncer, não revelou mais nada sobre isso. Ele passou por uma separação bastante complicada, teve problema ali com uma briga pela guarda dos filhos e tudo. Também não vou entrar em detalhes aqui, porque a internet já falou bastante sobre isso. E era difícil saber como o Queens ia voltar, né? Como seria esse novo disco deles. E, cara, posso dizer, na minha humilde opinião aqui, que tá entre os melhores. Tá entre os melhores. E o cara tava bem inspirado, pode-se dizer que essas tragédias, né, esses maus momentos aí da vida dele o influenciaram bastante. O disco começa com Obscenery, que, véi, já tem a guitarra pesadíssima, um baixão super marcante. Eu acho que foi uma das melhores escolhas possíveis para uma introdução de disco, tá? Porque começou essa música, velho, a gente já tá entregue, já tá cantando junto, já tá vendido aí e esperando pelo que vem. A segunda música, Paper Machete, que o título é um trocadilho, né, com papel machê e com machete, né, aquela facona, que é o que o Josh Homme gosta muito de fazer, né, ele adora esses trocadilhos aí nas letras dele, os títulos também. Essa música foi o terceiro single, né, saiu um pouquinho antes do disco e, cara, sinceramente, já é uma das melhores. A música é muito poderosa, tem uma bateria marcante, né? Os músicos do Queen são realmente excelentes instrumentistas. Uma letra bem pesada, uma letra pessoal e não sei se é a mais, mas pelo menos uma das letras do disco que mais reflete esse período pelo que o Josh Homme passou. Lembrando que ele ficou muito tempo sem cantar por causa desses problemas, por causa da pandemia, por causa do câncer, por causa de tudo. E ele disse que ele só voltou a cantar em novembro do ano passado, em novembro de 2022. Né? Então, essas coisas, para mim, pelo menos, transpareceram bastante na letra da música. Depois, ó, vou ser bem sincero, eu gostei muito do disco. Para mim não é um disco assim perfeito, nosso, melhor disco da vida. As próximas 2 músicas são as que talvez menos me agradaram, mas, né, vamos entender isso, porque não são músicas ruins, né? Não são músicas que eu pularia, né? Inclusive até esses dias eu estava vendo passando pelo Instagram, né? Teve um post lá, alguém colocou ali os 6 discos preferidos da vida. Aí a pessoa fez uma notinha ali nos stories, né? Tipo, que os discos não estavam em ordem de preferência, mas que eram os discos que essa pessoa ouvia sem pular nenhuma faixa.
Cara, na boa, pra gente que ouve disco, né, que coleciona tudo, que ainda é do tempo do vinil, pular a faixa do disco, porra, tem que ser uma coisa grave, né? Então, assim, normalmente eu ouço os discos inteiros, acredito que boa parte de vocês também, mas tem algumas músicas que a gente pensa, pô, essa aqui podia não estar aí. Não digo que seja o caso, tá? Mas comparando com o disco todo aqui, essas duas que são Negative Space e Time and Place são as duas que menos me chamam a atenção, tá? O Negative Space tem uma melodia bastante soturna, né? Mas, por outro lado, apesar de eu não ter gostado tanto, ela tem uma linha de baixo muito boa. É uma das melhores linhas de baixo do disco, né? E tem um verso que é Don't say you really care as if you really do, né? Não diga que você realmente se importa como se você realmente se importasse. Para mim, um dos grandes versos aí desse disco. E depois Time and Place tem muito desse sarcasmo tradicional do Josh Homme, né? E reflete muito esse clima depressivo, por assim dizer, né, que o disco ganhou. Quinta música, muito boa, Major Parade. É, é a música com mais cara de stoner, assim, né? Lembrando que o Queens of Stone Age veio do Kyuss, né, que é uma banda conhecida como uma das precursoras desse estilo, que é o stoner rock. Só que assim, essa coisa stoner pra mim vem mais nas estrofes do que no refrão, e tem um par de versos ali que pra mim são dos mais fortes do disco, né? I didn't notice the weight of the chains till they're cut from me. How I dragged them for so long, né? Eu não senti o peso das correntes enquanto elas não haviam sido cortadas de mim. Como é que eu pude suportar isso, carregar isso, arrastar isso por tanto tempo, né? Então, essa música é muito sobre perder a vida em uma situação, não perder a vida literalmente, mas não viver decentemente, satisfatoriamente, enquanto a gente está preso em uma situação que não nos faz bem. É pesadíssimo, né? Depois, sexta música, Carnavoyer, que foi o segundo single. Puta música bonita da porra, velho. Gostei muito, muito, muito dessa música. There's no reason to cry, just fade away like love. Não há razão pra chorar, só desvanecer como o amor, cara. Putz, é complicado falar essas coisas, mas é impressionante o que o sofrimento fez com esse homem, viu? Esse disco realmente é fruto disso que ele viveu e, claro, né, seria muito melhor poder fazer bons discos sem essa carga dramática pessoal toda, mas não podemos negar que isso fez muito bem pro disco, né? Depois a sétima música é a que eu mais gosto, pelo menos nesse momento, é a que eu mais estou gostando. What the People Say. Ela é mais rapidinha, assim, né? Principalmente comparado com a anterior. E quando chega no refrão que ele começa a cantar, né? Tonight is the night. Cara, é impossível você não cantar junto, não se mexer com essa música. Eu realmente achei muito, 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 muito boa. Depois a oitava música, já indo pro final aqui, Sicily. Cara, essa música não me pegou logo de cara. Quando eu comecei a ouvir assim, tá bom, né? Mas depois ela vai ganhando corpo e ela fica muito, muito, muito foda. E esse disco, ele não é um disco longo, né? Ele cabe num vinil, eu acho. São acho que 48 minutos, alguma coisa assim. E a gente não cansa de ouvir, né? Não é o disco assim, nossa, pô, disco longo e mesmo assim a gente não cansa. Não, ele é um disco de um tamanho bom, mas quando ele vai chegando no final a gente pensa, putz, eu quero mais, eu quero ouvir de novo, né? A nona faixa é Emotion Sickness, que foi o primeiro single, né, que marcou aí esse retorno do Queens of the Stone Age, foi lançado em maio e na boa foi uma excelente escolha para primeiro single. É uma excelente canção e, repetindo, sendo um pouco redundante aqui, parece que houve uma preocupação muito grande do Josh Homme para fazer boas canções nesse disco, e esse é um exemplo. E o disco termina com Straight Jacket Fitting,
E, cara, na boa, vai chegando no final do disco. Normalmente a última coisa que eu quero é ouvir uma música de 9 minutos pra terminar. Mas é uma música grandiosa, sabe? Uma música muito bem feita, muito bem trabalhada. E esses 9 minutos são meio que enganação. Porque na verdade a música tem um set. E aí tem uma vinhetona de 2 minutos no final que poderia sair dali. Ela nem precisa se encaixar exatamente na música, né? Ela é tipo mais esses 2 minutos de encerramento de disco. E não reclamo desses 7 minutos, nem desses 2 minutos, pra falar bem a verdade, porque acaba o disco eu já quero ouvir de novo. Né? É realmente uma grande obra. Alguns talvez coloquem no top 3 do Queens, eu acho que eu coloco, talvez pelo menos ali em quarto lugar, alguém pode colocar também. Mas deixa o seu gostei aqui no vídeo. Se você chegou até o final, não deixa de se inscrever, deixa um comentário aqui pra gente, o que você achou desse disco. E tamo aí, vão sair mais 2 vídeos ainda sobre Queens of the Stone Age nos próximos dias. Grande abraço!